Boa noite a todas as pessoas reunidas. Eu me chamo Lúcio Flávio Gondim, sou pesquisador, sou professor e artista, moro em Fortaleza. Quero primeiramente dizer que sinto muitíssimo em não estar presente fisicamente com vocês nessa noite, mas dizer que é uma imensa alegria participar dessa mostra. Agradecer, sobretudo, a Maílson Furtado, a Casa de Arte Criar e a companhia Criando Arte. Também como produtor, sinto o trabalho, o esforço e a luta constante que é a produção de eventos na nossa área. Por isso, fiz questão de fazer parte de alguma maneira desse momento e estou muito grato por essa oportunidade. No ano de 2023, eu tive a alegria de conseguir publicar 2 livros. O primeiro, no final de maio, chamado Corpo de Conto, Anatomia Provisória de Tércia Montenegro, minha dissertação de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará. E, em setembro, publiquei Salve Rainha, um romance autoral. Nestes 2 livros, a literatura e a pesquisa, que abrange diversos adjetivos, pesquisa acadêmica, pesquisa sociocultural, pesquisa psicológica, pesquisa estética e artística. Todas essas formas de pesquisar se fizeram muito presente para que essas obras pudessem existir. Então, creio que é muito interessante que a gente se debruce sobre essas interseções entre literatura e história, literatura e sociologia, literatura e antropologia. Essas interseções também estão presentes nas fronteiras entre pesquisa e ficção, no que nós poderíamos compreender como verdade, ou hoje uma pós-verdade, ou uma busca pela verdade, e a nossa busca pela ficção, entendendo ao fim e ao cabo que verdade e ficção se misturam e são cada vez mais indistinguíveis entre si. No livro Salve Rainha, o romance, que eu tive a alegria de ter como primeiro leitor, um dos primeiros leitores, o Léo Prudêncio, que está aí com vocês, meu amigo e nosso poeta, eu tentei abordar uma narrativa ficcional em torno do movimento quadrilheiro, do movimento junino, uma linguagem, nós podemos quase dizer assim, artística própria, uma estética nordestina, e que no Ceará especificamente tem na figura da rainha um elemento muito poderoso que hoje se sobressai até mesmo da figura tradicional da noiva da quadrilha. Nessa dança, nessa construção heteronormativa dos pares que dançam após a cerimônia do casamento, que é a quadrilha, a população LGBTIA+, e sobretudo a população gay masculina, produz, monta, desmonta, dirige, coreografa, domina os circuitos por trás dessa festa. Senti então que havia uma necessidade de falar a respeito. Porém, dentro dessa história de desejo, amor, violência, que esses corpos vivem nessa experiência artística, também me percebi como um corpo que durante minha pesquisa acadêmica vi acontecer ao meu redor chacinas diversas. O ano era 2015 e em novembro, em uma madrugada, em um bairro da chamada Grande Messejana, na qual eu resido, ou residia na época, mais propriamente, 11 jovens foram mortos por retaliação
a uma ação que deixou um policial morto na cidade de Fortaleza. Essa chacina ficou conhecida como Chacina do Curió, que este ano, em 2023, de forma sincrônica ao lançamento do livro, teve alguns dos seus principais julgamentos. Os envolvidos e acusados pelos assassinatos policiais. Policiais esses que em alguns casos retiraram pessoas de dentro de casa para cometer assassinatos nas calçadas, mataram inocentes e deixaram famílias em lutos. Esse luto foi vivido por essas mães, sobretudo, como uma forma de recontar e reconstruir a vida e a reputação dos seus filhos. A literatura, então, aqui aparece como uma arma em prol da defesa da honra e de uma não segunda morte, a morte pós-morte, que geralmente acontece nesses casos em que a vítima é condenada ao ter a sua história confundida com a de corpos que para algumas mereceriam esse tipo de punição ou extermínio. O direito à memória é preservado por meio da palavra, e aqui está uma das formas mais contundentes e uma das grandes razões por meio das quais a pesquisa é fundamental junto da arte, pois é preciso que essas narrativas não fiquem escondidas em textos, sejam eles jornalísticos, acadêmicos ou até mesmo em crônicas literárias. Foi preciso ir às ruas, renomear ruas, dar nomes às ruas do bairro com os títulos das vidas desses jovens falecidos e muitas outras ações. Penso que a palavra, neste momento em que estamos, vem fortemente como um elan desconstrutor de violências, de mortes, uma forma de sobreviver diante de uma humanidade desgastada, em que a alteridade se tornou inimiga, seja ela iraquiana, palestina, faccionada, homo, hétero, artista, esquerda, direita, etc. Falando agora do meu primeiro livro, lançado este ano, O Corpo de Conto, eu tive a alegria de me debruçar durante meu mestrado sobre a obra de contos da escritora cearense Tércia Montenegro, também fotógrafa, hoje performance, professora também. E aqui uma outra maneira de fazer literatura por meio da pesquisa, o debruçar-se sobre a arte de outrem. Nesse quesito também, Léo Prudêncio, que está com vocês, tem muito a dizer, pois faz o mesmo, embora de outras perspectivas, com José Alcides Pinto, nosso grande escritor. Aqui foi interessante pensar como alguns contos antes desaparecidos do grande público puderam, por meio da pesquisa, reaparecer. E, de alguma maneira, a própria escritora e seus editores, casas de publicação, se viram também instigados a olhar para esse material contístico com um olhar renovado, lançando republicações e outras formas de acesso a essa literatura. Por fim, foi muito interessante observar a beleza de uma pesquisa ainda em vida, ou seja, a pesquisa contemporânea,
observar, traçar hipóteses a respeito de alguém em pulsação, em transformação, em libertação de si, do seu corpo, das suas crenças. E a obra tenta trazer um pouco disso. Não querendo me estender, eu novamente gostaria de agradecer, deixar à disposição os meus canais de contato, a saber, meu Instagram, @LúcioFlávioGondim, também e-mail, luciofgondim@gmail.com. Por esses canais também é possível, além de conversar, traçar rotas de pensamento, adquirir os livros. Deixo para conclusão uma instigação que é ao mesmo tempo um pedido e é ao mesmo tempo um choro aberto. Deste momento de pluralidade da nossa linguagem, em que quase que diariamente temos uma nova publicação na praça, seja na linguagem lírica, cronística, no romance, no conto, em que tantas casas editoriais novas se apresentam, em que tantos e tantos eventos também acontecem. Eu particularmente, mas também juntamente com alguns amigos, e Léo também está entre eles, sentimos falta de alguns outros elementos do nosso sistema literário, como o crítico literário, a crítica literária, mas sobretudo o leitor e a leitora. Não sei se caminhamos para um momento em que precisaremos cada vez mais de escritores ou escritoras, mas tenho certeza que é urgente que possamos formar novas pessoas que leem. E aqui, como leitura, eu entendo uma leitura em forma de pesquisa, com profundidade, verdade, exercício de empatia, abertura ao diferente, vontade de conhecer, ao contrário do medo, do egocentrismo, das múltiplas telas que cada vez mais nos separam.